Pessoal, terceira parte da Lei 8.112. Nós vamos falar sobre classificação dos cargos públicos, né? Já fizemos alguns apontamentos, que é cargo de carreira, cargo isolado, cargo efetivo, cargo em comissão, que nós vamos tratar. Mas eu queria falar também para você o seguinte, só para reiterar, né? Afirmar. Criação de cargo público. Somente por lei podem ser criados cargos, empregos e funções públicas, tá? Lembrando que emprego e função pública é aquele que é regido pela CLT, né? Cargo público regido pela 8.112. Por isso a gente sempre fala do regime seletista, que é o da CLT, né? Que é um contrato de trabalho, ou seja, o contrato entre o Estado, através do seu ente, Petrobras, Caixa Econômica, Eletrobras, e o servidor. Cargo público não, é unilateral, é previsão legal, né? Então, quer dizer, o servidor que entra pelo regime da Lei 8.112, ele é uma previsão legal, é o que está na lei, tá? E ele não tem direito adquirido no caso, se durante ele está trabalhando lá, fez concurso, passou para delegado, analista, o que seja, concurso público, ele passou, concurso público federal, regido pela Lei 8.112, ele passou a, de repente, está com 2 anos de trabalho, no início era 30 anos de serviço, agora é 35, meu amigo, é unilateral, é diferente do regime seletista, né? Onde o Estado, através do seu ente, Petrobras, Caixa Econômica, Eletrobras, e o servidor, o empregado público, que fica melhor, o empregado público, eles vão ter um consenso, através do sindicato e tal. Ou seja, não vai ser uma mudança unilateral. Beleza? Bom, no âmbito do Poder Executivo, é de iniciativa privativa do Presidente da República as leis referentes à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta. Quem é administração direta? União, Estados, Distrito Federal e municípios. E autárquica ou aumento de sua remuneração, tá? Então tá, no âmbito do Poder Executivo, quem é o chefe do Poder Executivo? Presidente da República. É iniciativa privativa. Quando se fala privativa, lembre-se que iniciativa privativa, esse termo privativo pode ser delegado. Se tivesse aqui, é de iniciativa exclusiva, não pode ser delegado, tá? Então vamos lembrar aqui, é de iniciativa privativa do Presidente da República, ele pode delegar para os seus secretários, enfim. Lembrando que essa palavra privativa pode ser delegado. Se tivesse aqui, é de iniciativa exclusiva, não pode ser delegado, tá? Seria personalíssimo, entendeu? Então o que acontece? Vamos se ligar. Voltando aqui, no âmbito, tá, do Poder Executivo, é de iniciativa privativa, entre aspas, pode ser delegado do Presidente da República as leis referentes à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Está onde isso? Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Constituição da República Federativa do Brasil. Relembrando que no âmbito do Poder Legislativo Federal, os cargos podem ser criados, transformados ou extintos por resolução e não por lei. Está onde isso? Nos termos do artigo 51, inciso 4, artigo 52, inciso 3, Constituição da República Federativa do Brasil. Já falamos muito sobre isso, que é o quê? Aqueles assessores parlamentares. A criação não é por lei, é por resolução. Porém, a remuneração, o salário deles é por lei. Tá legal? Esses dispositivos constitucionais autorizam a Câmara e o Senado, em cada caso, a dispor sobre a criação, transformação ou extinção dos seus cargos. Beleza? Em relação ao quê? A assessores parlamentares. Tá ok? Então, começando aqui a classificação, vamos falar a classificação quanto à posição estatal. Pode ser cargo de carreira e cargos isolados, beleza? Bom, começando então a classificação dos cargos públicos quanto à posição estatal. Cargo de carreira, tá? E vamos falar sobre o cargo isolados, tá?
Cargo de carreira é aquele que há um plano de ascensão funcional. Concurso público, passou no concurso público, foi nomeado, tomou posse, tem sua estabilidade. Tranquilo, serviço público, as pessoas optam pelo serviço público pela estabilidade. E dentro dessa estabilidade tem o que? O plano de carreira. Né? Tu vai lá, Polícia Federal, agente nível 1, estou dando uma situação hipotética. Agente nível 1, nível 2, nível 3, de 3 em 3 anos, 4 anos, mas não pode ter nada que desabone, não pode estar respondendo processo. Quer dizer, cada ente vai ter seu regulamento interno, tá? O importante aqui é aquele que há, cargo de carreira, plano de ascensão funcional. Exemplo, magistrado, ele vai para a primeira instância, ou seja, juiz monocrático ou juiz singular, sozinho ali, comarca tal. Foi promovido, vai para a segunda instância, segunda entrância, que é o correto falar entrância, segunda entrância, aí já é o quê? Tribunal, ele vai para trabalhar no tribunal, pelo tempo. Aí, quer dizer, qual o critério? O critério interno, se é por tempo de serviço na comarca, se é por eficácia, eficiência, enfim, cada ente vai ter seu regulamento interno para ser promovido. Não adianta, ele foi promovido, mas como? Se ele está respondendo inquérito policial? Se ele tá... Lógico que não. Então, quer dizer, tem todos os seus pré-requisitos para ascender funcionalmente, né? Beleza, aí depois vai da segunda instância, desembargador. Olha, fulano agora é desembargador. Tá? Quer dizer, aí vai, cada ente, particularmente, tem seu regulamento interno, que vai dizer ali quanto tempo para poder ser promovido, né? Para ter essa ascensão funcional, quais os requisitos. Não pode estar respondendo processo, periri, alguma coisa nesse sentido, tá? Bom, o sujeito não deixa de... O exemplo nós demos do juiz. Juiz concurso público, começa com o juiz substituto, depois titular, aí isso na primeira instância. Aí depois vai para a segunda instância, depois vai para o juiz desembargador, tá? Então o sujeito, no caso do juiz, não deixa de ser juiz, entretanto vai ascendendo na carreira. Beleza? Observação. Não podemos confundir cargo de carreira com forma de provimento, tá? Aí que tá o detalhe. Por quê? Porque a ascensão ela não é mais admitida automaticamente, só mediante concurso público. Vou falar agora. O sujeito sai de cargo onde está na classe mais elevada para outro cargo de outra carreira, em classe inicial. Ou seja, antigamente tinha, não tem mais. O fulano atingiu, um exemplo hipotético, agente de polícia, depois ele ia a delegado. Por quê? Pelo tempo também, sem responder processo, pré-requisitos. Ou seja, ele ia, agente nível 1, nível 2, exemplo hipotético, agente para entender o que é ascensão, que é uma forma de provimento que não existe mais. Antigamente era assim, um exemplo, ia agente nível 1, nível 2, nível 3, agente de polícia, depois ia para delegado, pelo tempo de serviço. Agora não. Se ele vai agente nível 1, nível 2, nível 3, acabou aí, meu amigo. Para ele ser delegado, ele tem que fazer concurso público, tá? Então, é por isso que eu li. Não, a ascensão não é mais admitida automaticamente, só através de concurso público. Não é mais admitido. O STF só admite essa forma de provimento, que é a ascensão, mediante aprovação em concurso público. Por exemplo, eu sou agente da Polícia Federal. Antigamente, o agente, depois ele com um certo tempo de serviço, ele ia delegado da Federal. Hoje não pode mais. Realmente não. Hoje é o quê? Concurso público. Então, se você é auxiliar do TRT, quer ser juiz de trabalho, vai ter que fazer concurso. Se você Polícia Civil, agente da Polícia Civil, sou policial civil, sou investigador. Se você quer ser delegado, vai ter concurso público. Tá ok? Você não vai poder ter essa ascensão, tanto é que não existe mais, a não ser se você fizer concurso público, tá? Então, por isso que está bem claro aqui, o STF só admite essa forma de provimento, que é a ascensão, mediante aprovação em concurso público, ou seja, não poderá ser considerada mais uma ascensão, só através de concurso público, tá? Você só pode ascender a outro cargo mediante concurso público. Cargo isolado. Bom, cargo isolado, aquele que não tem plano de carreira. Simples assim. Cargo isolado, não tem plano de carreira, não tem ascensão funcional, é estático. Exemplo, delegados em alguns estados. Não tem delegado nível 1, nível 2, nível 3, depois secretário de segurança, depois chefe de... Não tem.
né? Isso aí é regional. Então, o exemplo que está dando aqui da doutrina é alguns casos. Geralmente assim, delegado inicial, ganha X. Depois de certo tempo ele é promovido a chefe de polícia, chefe daquele departamento ali, daquelas DPs ali e tal. Não tem plano de carreira. Por quê? Porque é um cargo isolado. Beleza? Quanto à vocação para a retenção, pode ser cargo em comissão, cargo efetivo e cargo vitalício. Tá? Vamos falar do cargo em comissão primeiro. Bom, cargo em comissão é o antigo cargo de confiança. Tá? Então pode cair na sua prova ainda essa nomenclatura. Que faz confusão o quê? Com função de confiança. Já trabalhamos muito isso na segunda parte. Estamos na terceira parte. Tá? Cargo em comissão, antigo cargo de confiança. É o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Lembrando que exoneração não é punição. Cargo em comissão, como a função de confiança, é para quê? Assessoria, né, de um superior hierárquico, chefia de um departamento, né, de uma seção, tá? Ou chefia, assessoramento, direção de uma seção, de uma repartição, beleza? Vimos também que a função de confiança somente pode ser ocupada por servidor de cargo efetivo, cargo com estabilidade. O cargo de comissão ou de confiança podem ser preenchidos por qualquer pessoa. Entretanto, o Constituinte estabeleceu um mínimo previsto em lei, fosse preenchido por servidores efetivos de carreira, ou seja, cargo em comissão ou cargo de confiança. Não é a função de confiança. A função de confiança tem que ser oriundo da administração pública, ou seja, aquele serviço efetivo, que tem estabilidade. Cargo de comissão ou cargo de confiança é a mesma coisa. Cargo em comissão, cargo de confiança é a mesma coisa. Só que a gente usa mais hoje cargo em comissão. Esse pode ser de livre nomeação e exoneração, pode ser qualquer pessoa. Porém, a Constituição prevê o quê? Um mínimo especificado ali para quem vem da administração efetivamente, que vem da própria administração. Então ele vai ter, eu posso nomear, eu posso ter 10 assessores, tá? Cargo de comissão. Só que a lei estipulou que 3 tem que ser da administração pública, 5 tem que ser da administração pública. Beleza, é 5 da administração pública? Então 5 eu posso chamar. Claro que nós temos a lei, não pode, contra a lei você colocar parente, é um nepotismo, aí já não pode. Né? Tem os seus pré-requisitos. Então quer dizer, a lei vai estipular no cargo de comissão quem vai, a quantidade de membros oriundos da administração pública e membros que não são da administração pública. A cota. Tem que ter uma cota, resumindo, mas fica mais claro. A Constituição vai dizer o seguinte, tem que ter uma cota mínima para quem é oriundo da administração pública, ou seja, cargo efetivo, estabilidade. Por quê? Porque aqui, cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Se você pegou alguém da administração pública, né, que já é oriundo da administração pública, colocou no cargo efetivo e no cargo em comissão e mandou ele embora, beleza, ele vai voltar para onde? Para a administração dele, para a função dele normal. É diferente se ele pega uma pessoa fora da administração pública, fora, um profissional liberal desse aí, advogado, enfim, profissional liberal, para trabalhar com ele, beleza, tranquilo. Mandou embora, ele vai embora, vai voltar, vai fazer o que ele fazia antes. Já o da administração pública, já que a Constituição prevê uma cota, né? A Constituição estabeleceu um mínimo previsto em lei para preenchimento de servidores efetivos de carreira, ou seja, servidores que têm estabilidade. Então, quer dizer, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração, e qualquer um pode fazer parte do cargo em comissão, diferente da função de confiança, que só pode ser o quê? Da administração. Só que o cargo em comissão, ou o cargo de confiança, a gente usa mais o termo cargo em comissão, a lei prevê, a Constituição prevê um número mínimo de cargo de quem vem oriundo da própria administração. O cargo em comissão, nesse sentido, ele é igual à função de confiança, porque ele tem, a lei determina um número mínimo, uma cota para quem é oriundo da administração pública. Beleza? Artigo 37, inciso 5, vai falar sobre o cargo em comissão. Vamos lá, comentário. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Eu falei a cota. Cargo em comissão, pode ser
livre nomeação, exoneração, qualquer um pode ser. Qualquer um sim, mas tem uma cota mínima para quem é servidor, tá? Quem é de carreira, tá? Previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então a gente tem que falar que isso é importante, tá? A diferença da função pública só vem, para exercer a função pública, só vem de cargo efetivo da administração pública, tá? Servidor estável, de carreira, só vem dali. O cargo em comissão ou cargo de confiança, que antigamente usava essa expressão, não. Qualquer um pode ser, ou seja, só que a lei estipula uma cota mínima, tá lá no artigo 37, inciso 5, tá? Vai ter um número percentual mínimo previsto em lei. Para quê? Para o cargo em comissão ser preenchido por alguém de cargo efetivo, que vem da própria administração. Agora detalhe, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Preste atenção nessa dica aí. No artigo 37, no seu caput, você vai encontrar lá, artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, ok? E eficiência, que também é o famoso LIMP, né? Mnemônico, né? É o LIMP. Só que tem um detalhe. Hoje, a doutrina moderna tem considerado outros princípios além daqueles previstos no caput do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Assim, vou dizer aqui abaixo os princípios doutrinários da administração pública. Ou seja, além daqueles lá do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nós temos também o seguinte, outros princípios, tá? Que a doutrina reconhece. Supremacia do interesse público sobre o particular, presunção da legitimidade ou da veracidade, especialidade, controle ou tutela, autotutela, hierarquia, continuidade do serviço público, razoabilidade e proporcionalidade, motivação, segurança jurídica. Fica a dica. Hoje a doutrina atual, a doutrina mais moderna, reconhece, além daqueles princípios do artigo 37, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, ela reconhece outros princípios, beleza? Foi isso que eu falei, supremacia do interesse público, presunção de legitimidade, especialidade, controle, tutela, autotutela, hierarquia, motivação, segurança jurídica, acabei de falar, beleza? Então isso aí é o que? Fica a dica. Tranquilo? Bom, vamos falar agora de cargo efetivo. Cargo efetivo é aquele do concurso público. Tem nomeação em caráter definitivo, mediante concurso. Pegou o edital, fez a inscrição, pagou a inscrição, fez o concurso, passou no concurso, foi nomeado, tomou posse, cargo efetivo, estabilidade, né? A estabilidade vem depois de ter cumprido o cargo probatório. A estabilidade vem depois de ter cumprido o estágio probatório, né? Cargo probatório, desculpa. Estágio probatório. Cargo efetivo, tem nomeação em caráter definitivo, mediante concurso público, tranquilo. É aquele que tem a possibilidade de aquisição da estabilidade, depois de cumprido o estágio probatório, tá? Que nós vamos falar mais à frente, especificamente com relação ao concurso público. E condição para aquisição de estabilidade, somente pode perder o cargo por processo administrativo ou decisão judicial. Aqui é importante porque eu vou fazer um paralelo com o cargo vitalício. O cargo efetivo, você só perde ele, você só pode perder o cargo em duas situações. Através do PAD, processo administrativo, que a gente chama de PAD, ou decisão judicial, tá? Cargo vitalício tem nomeação também em caráter definitivo. Tem a possibilidade de aquisição da vitaliciedade. É o caso do magistrado, né? Dos magistrados juízes. O prazo para aquisição da vitaliciedade e, na maioria dos cargos, de 2 anos de efetivo exercício. Ou seja, que seria para ele garantir, o juiz, para ele garantir a vitaliciedade do cargo, seria 2 anos. É o caso do cargo efetivo da estabilidade, que é o estágio probatório, tá? 2 anos, salvo engano, 2 anos, cargo efetivo. Para cargo vitalício, tem a possibilidade de aquisição da vitaliciedade. O prazo para essa aquisição da vitaliciedade, na maioria dos cargos, é de 2 anos de efetivo exercício. Aí, no caso do juiz, ele ganha a vitaliciedade. Por que isso é importante? Adquirir a vitaliciedade, ele só poderá ser retirado por decisão judicial.
aí que é a casca de banana. Beleza? Por quê? Porque o cargo efetivo, ele pode perder o cargo por processo administrativo, que a gente chama de PAD, ou decisão judicial. Já o cargo vitalício, ele só perde o cargo, tá? Só por decisão judicial. Beleza? Adquirida a vitaliciedade, ou seja, cumpriu mais de 2 anos, dependendo do regulamento interno, ele só poderá ser retirado por decisão judicial, ou seja, é mais garantido ainda que o cargo efetivo. O cargo efetivo você pede por 2 maneiras: por processo administrativo, que a gente chama de PAD, ou decisão judicial. Beleza? Tranquilo? No próximo encontro eu vou falar sobre formas de provimento, que é bastante extenso, então eu vou ficar por aqui, tá? Porque vai demandar muito tempo para o próximo assunto. Ok? Um abraço.